surge em outros momentos, ela quer dizer, ela é ligada a pessoas astutas, mal intencionadas, perversas. Quer dizer, quando uma pessoa é comparada a uma víbora, ela não está lá muito bem na fita, não, né? E aí, quando a gente usa raça, que é descendência de víbora, e lembra-se também que serpente vem de víbora, que víbora e serpente são similares, e que a serpente está associada ao pecado. Então, quando a gente escuta João Batista dizer raça de víboras, a gente também está ouvindo raça de pecadores. Quem vos mandou até mim? Né? Aí, mais um pouco na frente, a gente vai ver isso aí. E então fica nesse contexto aí. Quando a gente escuta a raça de víboras, é lógico que a gente já não faz isso, né? Mas elimina o termo víbora como o animal serpente e troca por pecadores. Porque serpente e pecado, a serpente lá que seduziu Eva, que levou Eva ao pecado, ela simboliza o pecado. Então, é raça de pecadores o que João está dizendo. Não é isso? E vocês têm algum comentário quanto a isso aí? Querem acrescentar alguma coisa aí? Por enquanto não, amigo. Joia. É claro que a alusão, como ele diz aí nessas passagens, à serpente venenosa, ao passo que a palavra raça sugere os filhotes da vida, que emergem de dentro do corpo da cobra mãe. Tu pode passar o próximo slide? É porque ficou cortado aí, que emerge de dentro do corpo da própria mãe. Mas é só, gente, eles diziam que a víbora era tão associada ao mal, tão maléfica, que ela, quando estava nascendo, no próprio parto, ela saía devorando a mãe por dentro. Então, ela matava a mãe. É como matar a própria geração dele. Então, é o que o pecado faz. O pecado mata as entranhas da luz, do Criador. Então, eles associavam isso aí. Ser chamado de víbora não era uma coisa realmente muito boa, não. E esse comentário que eu trouxe aí, ó, o comentário judaico do Novo Testamento, de David Stern, ele diz aqui, ó, que Yochanan teve o discernimento de que aqueles fariseus e saduceus em particular, parágrafo assim, não eram sinceros. Se eles eram diletantes e estavam analisando a mais recente novidade religiosa, ou se eram enviados de Jerusalém, encarregados de investigar as atividades de Yochanan. Não fica claro. Aí Lucas sugere a primeira opção e Mateus a segunda, né? Mas, enfim, o que é que eu vi nisso aí, gente? O João, ele desconfiava dos que vinham até ele, os fariseus, né, para investigar a recente novidade religiosa. E já Mateus está preocupado ali em criar um contexto em que os fariseus estavam tramando a morte de Jesus. Né? João se preocupa com a novidade religiosa, o novo movimento religioso, mas Mateus está preocupado com buscar, vamos dizer assim, os responsáveis pela morte de Jesus. Mateus faz isso ao longo de quase toda a passagem dele, né? Ele busca dizer quem estava ali culpado pela morte de Jesus. Então, passando para o outro comentário aqui, comentário bíblico, né? Eles diziam aqui, era o que eu estava falando, né? Que certas espécies de vírus iam devorando a mãe por dentro, até a saída. Desculpa, eu pensei que tinha cortado lá. Era ainda mais grave, é como dizer matar a própria mãe ou o pai. Era o mais grande dos crimes que se poderia conceder na antiguidade. Então, é mais uma vez a associação de que a víbora nascendo, né? O pecado nascendo, ele vai matando, ele vai enterrando a sua origem divina, que é luz, que é fazer brilhar a própria luz. Então, ser associado à víbora é uma coisa bem pesada mesmo. Então, quando João Batista dizia raça de víboras, ele dizia raça de pecadores. E Jesus no mesmo contexto. Não estava chamando de víbora, é claro, a gente já entende isso, né? Então, era isso, sobre raça de víboras. Vocês querem compartilhar conosco aqui alguma ideia? Diga aí, Ismael. Fiquem bastante à vontade, se tiverem mais algo para comentar. Eu gostei muito dessa parte aí da raça de víboras, né? Porque eu ficava imaginando uma palavra tão pesada na boca de Jesus,
se eu fosse me referir, por exemplo, a um agrupamento de pessoas, a uma instituição chamada de raça de víboras, certamente eu ia estar animado de uma energia muito negativa. E ficava imaginando isso. Poxa, mas Jesus dirigir alguém que, com raça de víboras, eu achava isso um pouco pesado, mas aliviou agora, depois dessa pequena pesquisa aí, de ver que, na verdade, queria se dizer descendência de pecadores, né? Raiz de pecadores, raiz do pecado. Aí, para mim, só avisou mais, deu uma mitigada nessa. Agora eu consegui imaginar mais esse Jesus, o mestre de bondade, príncipe das estrelas, senhor das estrelas, usando esse termo, né? Sobre raça de pecadores, origem do pecado. O que é que vocês vieram fazer aqui? Quem foi que vos mandou até mim? É o que João Batista vai dizendo quando ele dá um puxão de orelha lá nos fariseus, porque inclusive o batismo, como a gente vai ver um pouquinho adiante, o batismo era só o segundo momento, era um batismo simbólico, porque antes tinha que ter o arrependimento, e aqueles fariseus ali muito mal intencionados, reconheciam João como profeta, tá certo? Então queriam tomar parte no sucesso dele. Falou, João está lá batizando, então eu vou lá e me batizo também. Mas João, conhecendo a alma daquelas pessoas, intuitivamente, certamente a mediunidade abriu o campo para isso aí, e via que naquelas pessoas ali o pecado continuava vigente, morando. Né? Então, João, para desmascarar, dizia isso. Quem vos mandou até mim? Mas o Mateus já estava mais preocupado com o contexto do assassinato do mestre dele, né? Então, se você quiser passar aí, Ismael, pode. É interessante que a gente vê bem a peculiaridade também da língua hebraica, né? A questão deles assim, de materializar também essa questão abstrata, né? Que nem quando você fala raça de víboras ali, né? Assim como que eles se referiam a ira, a tradução da palavra era narinas. Então, é tudo no contexto, vamos dizer assim, simbólico do que é palpável e material, para simbolizar, vamos dizer assim, essa abstração, esse sentimento, essa questão mais abstrata. E ali, como é um texto ali do judaico, né, da tradução do judaico, às vezes a gente se perde um pouco, não sei se é só eu, às vezes você vê Yohanan ali, né, é João, né? Obrigado, Israel. Eu estava perdido. Ele está comentando de João Batista, então não está falando de outro personagem. Yohanan é João, é o João Batista. Tanto que ali, lá na passagem que a gente vai ver lá de João, capítulo 1, versículo 25, que eles contestam lá, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Joia, Israel. Obrigado mesmo. Agora, só acrescentando, eu falei erroneamente, só me corrigindo, na semana passada eu comentava, porque essa nossa passagem é João, como vocês falaram bem, é João Batista que fala essa expressão, raça de víboras. Mas Jesus também usa essa expressão lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, e no capítulo 23, versículo 33, para se referir também aos fariseus. Então, só me corrigindo, né? Então, daí fica como dá mais importância ainda essa análise que a gente está fazendo, que o Alexandre nos trouxe, para que a gente possa entender o que está por trás dessa expressão. Não é um xingamento gratuito, existe uma simbologia, né? E essa figura da víbora, da serpente, como bem falou o Alexandre, remonta a muitos acontecimentos do Gênesis, da Torá, onde há uma simbologia por trás dessa víbora, dessa serpente, que está falando sobre os valores dos doutores ali naquele momento. Alguém quer comentar algo mais? Tem até um slide que a Larissa colocou a mais, um material que a Elis nos trouxe. Eles até, eu acho que ela entrou, mas acho que caiu a conexão dela. E aí pode ser interessante a gente dar uma olhada, porque complementa, talvez, vamos ver aqui. E faz esforço que a gente não conseguiu ler tudo, e
Até porque os amigos aí, Israel e Alexandre, sabem que a gente está fazendo, eu e Larissa também, o estudo do NEP da Paraíba nessa semana. E lá o estudo está sendo bem trabalhoso, que é a parábola do festim de bodas. É uma parábola bem legal. Mas, raça de víboras aí desse material de Pastorino, que Elis colocou, chama-os englobadamente geração ou filhos de uma víbora, né? Raça ou geração ou filhos, essa expressão aí, como o Alexandre falou muito bem. Serpente muito comum às margens do Mar Morto. A víbora cheia de astúcia e veneno. Ao invés de abrigar-se sobre as areias, como alhures, fugia às enchentes imprevisíveis do Jordão, vivendo sobre as árvores. A isso alude João, quando indaga quem lhes havia ensinado a fugir da ira vindoura, isto é, da ação do karma, que lhes era devido por seus erros e enganos, e pede-lhes não palavras e confissões simples, arrependimento, mas frutos, isto é, obras que lhes comprovem a reforma mental. Já Pastorino já nos apresenta uma interpretação interessante dele, né? E legal aí, Ismael e Larissa, que quando ele diz que elas fugiam e ficavam nas árvores, né? Aí a gente constrói aquela imagem de Eva, na terra, conversando com a serpente na árvore. E é estranho isso também, porque a serpente rasteja. A serpente tem que estar no chão lá, né? Mas aí também tem uma explicação aí do porquê a serpente está lá em cima, né? Então uma bobagemzinha dessa aí, mas já vai construindo uma mensagem, uma imagem lógica na minha cabeça, pelo menos na minha, vai ajudando um bocado. Com certeza. Oi, Alice, está entre nós. Boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, mais algum comentário sobre essa expressão raça de víboras? Que alguma dúvida ou algo para acrescentar? Depois, certamente, a gente vai voltar a ela nos comentários bíblicos, comentários da contribuição espiritual. Vamos falar ainda muita coisa, mas fiquem à vontade, tá? Vamos em frente, tem mais uma parte do material do Alexandre sobre ira vindoura, né, Alexandre? Fique à vontade. Israel, só para começar aqui, antes de começar, por que você falou sobre a ira, o termo ira? Você falou comigo ou com Israel? Com Israel. Israel, o teu microfone está mudo. Ele comentou alguma coisa sobre na semana passada, Ira. não foi? Não, agora há pouco mesmo. É mesmo. Desculpa, meu microfone estava fechado, eu estava respondendo para vocês aqui. Alexandre, é questão que no hebraico, a palavra que simboliza ira, né, da tradução ira, é a mesma palavra que significa narinas, né? Por isso, quando a pessoa está ofegante, quando ela está irada, ela fica ofegante, ela respira rápido. Então, a percepção é narinas, então, vamos dizer assim, mas é para contextualizar a ira, que são questões abstratas, porque a gente vai ver a característica da língua hebraica, ela é muito material e palpável, né? Sim, ela relaciona as traduções delas, assim, essas questões mais material, né? Obrigado. Que nem Haroldo às vezes fala assim, com a jovem era, como é que é, cheia de energia, era um elogio, você falava, vamos dizer, para a namorada, que ela era uma cabritinha, né? Quer dizer, que ela Saudável. Interessante. Ele fala também, Israel, os meus dentes estão cheios de gordura, como felicidade. De felicidade, exatamente. Felicidade. Exatamente. Ok, gente. Então eu vou fazer a leitura aqui do slide, tá? Ira vindoura, igual a punição futura, né? Esse também veio lá do dicionário judaico, tá, já? É punição futura, literalmente, a ira que viria.
fala-se sobre a ira de Deus aqui, e frequentemente no Novo Testamento, como a ira, enfatizando o quão, certamente, alguém pode até dizer o quão automaticamente, a ira de Deus deve seguir o pecado. Assim como a lei física da gravidade torna certa que a consequência automática de pular de um edifício alto seja a destruição física, a lei moral de Deus sobre o pecado deixa certo que a consequência automática de persistir em pecados é a destruição espiritual eterna na ira divina. Mas aí, gente, o que é que eu consegui entender disso aí, né? Que essa ira de Deus é a ira contra o pecado, e não contra o pecador. Deus não quer a morte do pecador, né? Ele quer a morte do pecado, e não do pecador. Então, quando ele diz aí que a consequência automática é a ira de Deus, porque é uma ira mesmo, nós somos luz e Deus nos criou. Mas até tem uma brincadeira que se fala, né, que a única condenação que Deus nos deu foi dizer, ó, seja feliz. Vai lá com as próprias pernas. A condenação da gente é única, é somente essa. Deus nos cria e nos condena a ser felizes. Então, a ira dele contra o pecado é automática. Porque toda vez que a gente caminha fora do desejado, quando a gente foge dos caminhos de Deus, do Evangelho, de uma proposta mais segura, mais feliz, a ira de Deus, o dedo de Deus vai se voltar contra nós não, contra o pecado. E aí, essa ira é uma encarnação menos feliz, com menos recursos, para que a gente aprenda a valorizar um recurso que tenha sido desperdiçado nessa vida, ou em muitas vidas, porque a gente está sempre pensando, viver uma vida aí como uma pessoa muito cheia de recursos materiais ou intelectuais, e desperdiçou tudo. Na próxima, no mínimo vai voltar sério, pobre, aleijado. Não. Talvez a gente volte com menos recursos. Deus continua apostando na gente, até que chegue um momento em que a ira divina, né, se volta contra o pecado. E aí nos dá a oportunidade de que a gente, refazendo o caminho dessa vez, sem os recursos que nos foram oferecidos em outras encarnações, a gente possa ir se renovando perante Deus. E aí no dicionário de Champlin, ele diz aqui, ó, não há nenhuma contradição entre a ira de Deus e seu amor. Eu gostei, na verdade foi essa parte aí que me fez clarear, tirar também esse peso de punição, de culpa, de condenação. De fato, os dois servem o mesmo propósito. A ira de Deus é um dedo da mão amorosa de Deus. É severa, mas esta própria severidade realiza o trabalho de restauração, através de um julgamento tão severo que deve ser para cumprir seu propósito benéfico. É isto que em 1 Pedro 4, 6, enfim, dá uma citação aí. E aí eu fiz questão de copiar aí o que Pedro diz aí a citação. Eis porque o Evangelho foi pregado também aos mortos, a fim de que sejam julgados como homens na carne, como os homens na carne, mas vivam no Espírito segundo Deus. Então, até lá, depois de morto, né, a ira de Deus vai lá em busca da gente, mas para que a gente viva no Espírito segundo Deus. Eu entendi isso aí como uma carta aberta de só. Mesmo lá depois de morto, ao momento que alguém diga que existe uma condenação eterna, no inferno, tem possibilidade de saída, de salvação, está aí dizendo que não é bem assim, não. A ira de Deus, o dedo de Deus vai lá, porque é um dedo da mão amorosa de Deus. Então, essa passagem do dicionário de Champlin me deixou ainda mais também confortável. Porque, gente, eu costumo dizer muito, poxa, eu não imaginava isso na boca de Jesus e estou mais confortável agora, porque realmente a Bíblia, antes de conhecer o Neto, antes de estudar com vocês e ter essa oportunidade maravilhosa, a Bíblia para mim era um livro de condenação, de culpa, de pecado, de horrores, de inferno, disso daqui. Cada passagem que eu estou aqui com vocês, né? Essa agora que o Israel falou aí da ira, da narina, eu me vi, Israel, às vezes que eu fico ofegante quando eu estou com raiva, né? E realmente parece um cachorro que o focinho fica pingando aqui, suando de raiva. Então, cada momento aqui com vocês, estudar inclusive essa passagem aqui, vai aliviando, vai tirando essa coisa que eu mesmo joguei na vida, de condenação, de pecado. Cuidado que é um livro muito pesado, não dá para carregar esse livro, não. A sua consciência não suporta esse livro, mas, graças a Deus, graças a vocês, ao Neto, eu estou me desvencilhando desse texto. Estamos juntos, companheiro. Hoje, especialmente, hoje está sendo bem terapêutico para mim. Veja só, o interessante isso que você falou
É bom a gente diferenciar essa ira vindoura de Deus, do Criador, da nossa ira, que é uma reação muitas vezes intempestiva, instintiva nossa, ainda muito animalizada. Esse símbolo da ira a gente precisa entender que são palavras fortes, né? Ira, castigo, muitas vezes até o próprio Kardec utilizou essa palavra castigo de Deus, e a gente precisa interpretar à luz da justiça e da misericórdia de Deus, né? É a justiça atuando. Essa ira, na verdade, não é um capricho divino, de ação divina, é simplesmente a lei de ação e reação, a lei de justiça atuando. A lei de justiça, amor e caridade. Perfeito. E essa questão dos homens denominarem ira vindoura, né, reflete muito o pessoal da época, né, o povo da época, enxergava Deus muitas vezes dessa forma, né? Então, para que eles pudessem entender, né, a multidão que estava ouvindo, se usava desses termos, né? É exatamente isso mesmo, é a interpretação, na verdade, humana, através de uma sociedade da época, do entendimento do divino, né? Porque humanizava as características, vamos dizer assim, divinas de Deus pelas características humanas, né? Então a gente dava traços nossos para a característica divina. Essa questão da ira e do pecado, que nem eu falo assim, Deus não persegue nem o pecador e nem o pecado, é as leis naturais divinas agindo, né, aos olhos nossos hoje, na interpretação mais explanada da doutrina espírita e de ser, já que caminhou um certo tempo, vamos dizer assim, daquela época para cá, a humanidade amadureceu também na questão de espiritualização, né? Então, esse entendimento, porque Deus concorre para tudo que é o amor, porque o erro, na verdade, o pecado, nada mais vamos dizer assim, que a ação do egoísmo em si nos interesses humanos, né? Dentro dos prazeres que a gente ainda se compraz na matéria, né? Porque é isso. Eu gostei muito logo no início, quando ele diz assim, não há nenhuma contradição entre a ira de Deus e o seu amor. Aí, né, quem está acostumado a ver esse Deus com ira, com características humanas, né, com as fraquezas humanas, vai achar sim uma contradição. Mas como Israel lembrou aí, né, a gente vai vestindo Deus, Jesus, com as nossas características, com a nossa natureza humana, não vou nem dizer natureza humana, mas com a nossa tendência, né, de vestir o que a gente não compreende com a pobreza da nossa linguagem. Então, vai para aí, mas gostei muito, gostei muito. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se não, pode passar aí. Meus amigos, eu lembrei agora de algo que eu ouvi essa semana, assim, fazendo contextualização do momento que a gente está vivendo, né? Uma senhora disse assim, tá vendo tudo isso que está acontecendo? É Jesus, é Deus que está castigando, porque fecharam as igrejas, ninguém pode mais ir para as igrejas, aí Deus está castigando, né? Essa visão ainda, né? Ainda parece, não parece para a gente que tenta, né, estudar e compreender as coisas de Deus, mas ela ainda é tão presente, né, no nosso meio, ao nosso redor. E eu me lembrei muito, vocês falam da questão da ira, do castigo, dessa fala que eu escutei. É verdade, é muito bem presente ainda. E é algo que existe há muito tempo. Eu terminei o livro Ave Cristo. Estava acontecendo um episódio de peste lá na época e eles estavam acusando os deuses, né? Era a vingança dos Peste deuses. negra? Não, eles denominaram como peste. E para eles era algo que aconteceu mais ou menos 250 depois de Cristo, era o castigo dos deuses, principalmente porque tinham muitos cristãos, muita gente se convertendo ao cristianismo. Então, sempre tem, né, essa ideia de castigo dos deuses, castigo divino.
Aí quando a gente vai estudar e ver as causas naturais, tudo faz sentido, né? Entender cientificamente, enfim, é um assunto muito interessante, mas como nós não temos todo o tempo do mundo aqui hoje, vamos seguir. Né? Ruth, mas esse momento eu acho que é a ira de Deus, sim. Viu? É a ira do amor de Deus nos oferecendo aí uma reflexão, um momento de reflexão aqui no lar, em família. Mas vamos lá, né? Aí tem aí a questão do batismo, gente. O batismo eu achei muito material aí, mas vem aí que deriva do grego batismo, que significa etimologicamente imergir. Aí a gente lembra da imagem de João Batista, né? Imergindo ali as pessoas, o próprio Cristo, né? Mas esse não era o único modo de batizar, né? Indispensável e necessário. Então, o rito de lavar as mãos, porque eles chamam de ablução, se não me engano é essa palavra, né? Era usado pelos israelitas com muita frequência, conforme as prescrições legais que se encontram. Aí está aí, ó, tem Êxodo, Levítico, Números, Marcos, Hebreus. Então, eles falam de momentos em que essa coisa da imersão fazia parte do contexto geral da cultura judaica daquela época. Né? Umas eram com relação à comida, né? Que Jesus até questiona, tem um momento lá que eu não recordo bem a passagem, em que Jesus diz que não, por conta de não ter lavado as mãos antes de comer, Jesus diz, ó, não é o que entra na boca do homem com as mãos sujas, a comida suja, mas o que sai da boca dela, porque o que sai de dentro do coração, né? Então Jesus se refere àquela impureza do coração, não é a impureza das mãos, a falta desse momento prévio de higienização ou de ablução, ou de imersão das mãos na água, para depois lavar, poder pegar a comida, a prática farisaica, que Jesus criticou, né? Lembrando, se não criticou o caráter, é claro que Jesus não deve ter criticado o caráter da higiene, né? Até porque a gente não tinha, naquela época, as doenças que a gente tem hoje, e sabiam lidar com os problemas de saúde daquela época. Mas aí Jesus vai criticar o fundo da mensagem. Né? Vai lá e diz, olha, estão preocupados com o que está entrando, mas é o que sai do coração, da mente, da boca, que leva o homem à perdição. Né? Então, esse rito de lavar, né, era muito comum. E eu trouxe novamente aqui a fonte, uma referência de Marcos, né, da Bíblia de Strong, lá, perdão, a João Ferreira de Almeida, com Strong, em que ele diz em Marcos 7,3, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Então, é uma forma também de ablução, de imersão. Lavar-se as mãos, como a gente já está cansado aí de saber, é uma prática comum. E em Hebreus também, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, estava lá de batismos, então a gente vê aí que a ideia não era de que havia um batismo, um tipo de imersão, mas muitos, e cada um apropriado para o momento do que fizesse parte daquele contexto ali inicial, né? Espera aí, se alguém quer acrescentar alguma coisa aí. Eu gostaria de falar um pouco. Estão me ouvindo? Estamos, Antônio. Sim. Eu ainda estou, né? Vocês estão bem adiantados no estudo, eu ainda estou lá nos primeiros versículos, né? Eu comecei a me aprofundar bem neles, né? Porque aquele texto é muito grande e ele tem muita coisa para se ver no primeiro estudo ainda. Desde aquilo tudo que foi colocado sobre a questão do batismo, eu peguei vários historiadores da época, né? Até Elis publicou aquele livro do Celestino, né? Que é muito interessante, mas algumas próprias referências que estão na bibliografia do Celestino também tem estudos com pontos de vista diferentes. Acho que é importante assim nós determinarmos que toda a vida que nós falamos aqui em batismo, a gente está pensando num batismo teológico. Esse batismo do qual nós estamos falando aí não é o batismo teológico. É importante nós compreendermos isso, porque senão a gente vai confundir um pouco as coisas, né? Esse batismo do qual nós estamos falando aqui não é o batismo teológico.
O batismo teológico, os cristãos só vieram a incorporar, tá certo? Depois da morte de Cristo, né? E ele se transformou num batismo mais de um cunho teológico. Esse aí não é o batismo teológico. O nome batismo aí ele vem por causa da origem lá, que nós falamos lá da palavra grega do bapta, né? Então, que é um sistema, segundo eles, de purificação. Então, o batismo é um sistema de purificação. Por exemplo, tem a questão das mãos, que você já falou, você, algumas sinagogas tinham isso, no templo também tinha isso, você tinha. As pessoas, quando vinham de fora, elas vinham sujas, né? Todas sujas, né? Tem até aquele pastor que a Elis também, o Rodrigues, que a Elis colocou o vídeo lá, que é bem interessante, alguns pontos de vista dele, né? Só que o Rodrigues, todo o ponto de vista dele é para fundamentar que a Bíblia tem razão. Mas do ponto de vista arqueológico, tem muitas colocações interessantes. Então as pessoas vinham de fora e elas se sujavam muito. Então a pessoa não podia se apresentar no templo, ela não podia entrar no templo suja. Então ela tinha que fazer o quê? Um ritual de purificação, de limpeza. Essa limpeza tanto era uma limpeza física, como deveria ser simbolizar uma limpeza de alma para que ela depois colocasse uma roupa branca, completamente alvinitente, para se apresentar no Templo de Jerusalém. Então a finalidade não era a finalidade do batismo teológico, que só surgiu depois, né? Essa diferença é importante nós verificarmos, porque ela vai mudar bastante a nossa interpretação e a nossa forma de ver depois. E depois que a pessoa fazia isso, aí sim ela podia seguir. João Batista, ele pregava o quê? O batismo, ou seja, a limpeza do arrependimento. Então, João Batista chamava o batismo do arrependimento, né? Por isso que ele era chamado o Batista, porque ele era quem batizava, né? Não era o nome dele. É porque ele era quem batizava. Então, ele era o Batista. João, né? Yohanan, né? O Batista, né? E depois, os próprios evangelistas vão falar no batismo do Espírito Santo, que é um outro significado, que é uma outra questão completamente diferente. Então é muito importante nós posicionarmos isso. Quando eu tiver todo esse material, que estou pegando vários historiadores, né, desde aquele primeiro estudo, para nós fundamentarmos isso, porque é muito interessante nós entendermos essa passagem dentro disso. Porque nós temos a tendência de, quando se falar em batismo, pensar naquele ritual em que o batismo se transformou. E não tem nada a ver isso que nós estamos estudando com o batismo teológico, certo? Câmbio. Importantíssimo, Antônio, falar sobre isso. E como você falou, é um assunto bem polêmico até entre os estudiosos, né? Tem muitas divergências e pontos de vista. Então, é importante a gente fazer esse estudo crítico dessas obras que a gente vai ver, muitas vezes, com informações históricas preciosas, mas também um cunho, às vezes, teológico, que a gente tem que saber filtrar, né, e compreender cada obra nesse sentido. E aí a gente, fica a minha sugestão que a gente já tem falado um pouco sobre batismo, vamos reunindo tudo que for falado sobre batismo, esse mergulho depois, para que a gente tenha, no final, um estudo bem interessante, uma compreensão bem interessante sobre esse significado, especificamente, desse mergulho, no final desse nosso estudo. Acho que vai ser bem, bem produtivo para a gente reunir essas compreensões. Muito bom ver que todos estão se dedicando aí para reunir esse material. E lembrando que, na verdade, os orientais ali, a exemplo do que o Antônio falou ali, essa questão, esse hábito, até os árabes hoje em dia ainda mantêm, antes das orações, né, todos os dias, tem essa ritual de purificação, tem um nome específico, agora me fugiu aqui o termo árabe, né, que é fazer essa lavagem, né, das mãos e do rosto, né. Então, isso é um ritual diário antes das orações, antes de se dirigir à divindade. Cabe? Israel, se você quiser, perdão, Israel não, Ismael, se você quiser adiantar os slides aí para no
no dicionário de Champlin, porque é um material que é mais interessante para a gente ver. Né? Pronto, esse aí é o dicionário de Champlin. É esse mesmo? É esse mesmo, é assim. A gente vai ver aí que os judeus já faziam, inclusive, esse batismo com gentios. Com os gentios, né? O batista focava no pecado, como o Antônio bem lembrou aí, é o arrependimento, era a renovação, andar nos caminhos retos, da justiça, né? E, no segundo momento, nos comentários aí que eu mandei para você, a gente vai ver que existe um novo batismo, que é o da comunhão com Cristo, né? Que é um sentido plenamente espiritual, não é isso, Antônio? Isso. Esse tem uma abrangência maior, está aí nesses comentários que eu mandei. Então, João Batista, como veio como precursor para preparar os caminhos do Mestre, então ele primeiro diz, arrependei-vos, né? Deixa o pecado de lado aí, porque vem uma mensagem muito maior, bem mais sublime. Então, vocês vão ter que casar entre o batismo do Espírito, só que eu também não compreendo, Antônio, e esse batismo que é a comunhão com Cristo, é o segundo momento do batismo, né? Então, parece ser até mesmo trazendo para a vida prática, é dizer assim, ó, eu vou me batizar, eu vou buscar agora andar retamente, mas eu preciso também viver o momento espiritual desse batismo, que é aceitar uma nova roupagem espiritual. Eu me desvencilho da velha, através do arrependimento dos pecados, e assumo uma nova, que é o casamento com Cristo, que é o andar com Cristo. Né? Ele fala aí sobre como era o procedimento com os prosélitos, né? Com os novos convertidos. Né? É uma coisa que eles faziam com um ritual, que a gente vê aí, ó, eles ficavam, deixa eu ver aqui, os convertidos imergiam totalmente na água, indicando que estavam passando por uma completa purificação dos pecados próprios do paganismo. Quer dizer, eram gentios que estavam sendo convertidos. Enquanto os gentios faziam isso, os judeus ficavam do lado de fora do recinto fechado por cortinas. Então era uma coisa bem ritualística mesmo, ficavam recitando passagens da Torá. A gente lembra muito esse ritual todo da Igreja Católica ainda hoje, né? Então era isso. A partir daí eles se tornavam parte da comunidade judaica, mesmo sem serem da raça, da descendência de Abraão. Né? Então, tu pode passar o próximo aí, Ismael? Posso. Alexandre, só para complementar, é interessante, eu estava pesquisando essa questão das abluções ou dos batismos dentro da cultura judaica e anterior ao Cristo. Tem uns estudos interessantes, muito embora seja difícil pela falta de fontes históricas, né? Então, não há, pelo que eu vi, não há, assim, uma unanimidade, mas dá registros de algumas seitas judaicas, algumas correntes judaicas que faziam essas abluções e até há descobertas arqueológicas de tanques, né? De tanques que eram utilizados até para que a água tivesse em movimento, porque, assim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, né? Porque pelas fontes que eu tenho, que eu pesquisei, isso já faz tempo, foi na época que a gente viu isso lá na Paraíba. Segundo a visão do judaísmo, a água viva, a água corrente, ela significa justamente a pureza, a purificação. A água parada, como a gente sabe, não é algo legal, né? Atrai doença e na época talvez eles já até tivessem essa intuição. Então era utilizada nesses tanques água corrente, então eles utilizavam até um sistema de encanamento meio rudimentar, mas bem avançado para a época. Isso algumas descobertas arqueológicas ainda, algo que é difícil bater o martelo em relação a esses estudos, que é uma época muito antiga, né? Mas só compartilhando com vocês. Câmbio. Tá, Joia. Ismael, se você puder passar esse slide também, porque ele só traz definições do grego, né, do Strong. Então, pode passar esse slide aí também. A gente depois vai ter acesso, então, ler com mais cuidado. Então, esse comentário aí de Champlin, aquele aqui é mais interessante, porque ele fala aqui
que o batismo de João não era nem batismo cristão e nem diretamente um batismo judaico, mas foi um batismo dos essênios segundo a tradição deles. Então, essa prática de imersão era uma coisa lá dos essênios. Era uma prática que João trouxe de lá, incluiu com mais naturalidade e foi ficando. Não. Se não me engano, esse comentário está lá em Champo, em Mateus, é isso mesmo. Se não me engano, está lá em Mateus 3:6. Né? E em anteriores, que ele fala dessa prática dos essênios. Deixa eu ver aqui. Sim, uma coisa curiosa que eu vi aí, gente, é que João tratava os judeus como gentios. Então ele levava tão a sério aquela conversão, ele acusava tanto a corte dos fariseus, dos saduceus ali, de pecadores, que ele chegava a tratar os próprios judeus como gentios. Tá aí essa referência está em Champo, que ele diz assim: os judeus costumavam batizar os gentios que abraçavam o judaísmo. João tratava os judeus como gentios, exigindo que se arrependessem para então receberem o sinal do batismo, sem importar se eram descendentes de Abraão e tivessem privilégios religiosos da nacionalidade. Então, a gente já vê aí em João uma coisa do que a gente viu muito claramente, Paulo exerceu muito mais abertamente, que é a abertura da oportunidade da mensagem judaica para todo mundo. Né? Paulo, como apóstolo dos gentios, foi lá e pregou a mensagem do Cristo, mas João, lá atrás, já estava dizendo, é para todo mundo. Aqui não tem distinção de nacionalidade, de raça, de descendência, não. Se arrependa do pecado e venha, que aí você vai ser aceito. Então eu vi aí esse link aí do comportamento de João, quando tratava os próprios de sua raça como gentios, os pecadores, é claro, né? E consegui fazer esse link aí com Paulo. Né? Porque Paulo se propôs mesmo a ser o apóstolo dos gentios. Né? E João, já lá atrás, já dizia, não tem essa aqui de nacionalidade, não pensa que porque são judeus e descendem de Abraão, vocês têm privilégio, não. O batismo é o arrependimento, a conversão, a metanoia, né? É para todo mundo. Então pode vir aqui, contanto que passe primeiro pelo arrependimento, então essa mudança de mentalidade, e o batismo aí missionário é só um ato simbólico. Então era isso aí, gente. Vocês têm algum comentário aí para compartilhar? Elis queria comentar. Fica à vontade, Elis. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Elis, estamos ouvindo. Boa noite, gente. Não, é só para fazer uma reflexão em cima do que você estava falando, Alexandre, um complemento. Eu tive a oportunidade de estudar essa passagem em outro momento e tive acesso a alguns estudos do nosso amigo João, lá do Paraibano. E ele fez um apanhado assim, de vários textos espirituais, desde as referências de Divaldo, desde as pesquisas de Leon Denis, Allan Kardec, Emmanuel. Então, ele juntou todas as referências dos comentários espirituais e de alguns estudiosos da doutrina em si, do livro A Grande Espera, que, salvo engano, ele está aqui atrás, mas não vai dar para eu pegar, Corina Novellino, por Eurípides Barçanufo, sobre essa questão dos essênios, e quando ele fez todo o recorte espiritual sobre a questão dos essênios, você chega à conclusão de que nem Jesus nem João tiveram uma ligação direta com a comunidade, apesar de que em alguns momentos, algumas referências dão a entender que houve uma certa aproximação, mas a gente não tem registros nem de fontes espirituais, muito menos acadêmicas, para afirmar que houve esse tipo de relacionamento e de que era um ritual transportado. A gente tem algumas evidências, né, e se deduz, mas isso não é patente. E no livro do Miramês, o Maria de Nazaré, o Miramês deixa essa ligação muito clara. Mas quando a gente faz todo o apanhado das fontes, não tem como dizer. Para quem gosta da comunidade dos essênios, vê muitas semelhanças, né, como eu acho bonito, admiro, mas a gente não tem como afirmar. Né? E eu acredito que esse procedimento de João, como o Ismael bem colocou, é resquício de alguns rituais de purificação também dentro
da cultura hebraica, né? E aí só um comentário sem muita relevância pessoal. A primeira vez que eu ouvi o Haroldo, eu fiquei muito encantada e fiquei ouvindo muito, 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 muito. E eu comecei a sonhar com ele fazendo mergulhos. E eu achava aquilo tão estranho, mergulhos em piscinas. Depois é que eu vim descobrir que eram rituais da cultura hebraica, rituais de renovação, de purificação, onde você fazia isso que João está convidando essas comunidades, os cristãos primitivos ou os seguidores do próprio João Batista a fazerem, né? Que eu acho que Ismael já colocou isso também. O grande foco é a renovação íntima, você se arrepender para ser um novo homem. Era só essa colaboração. Muito bom. Antônio, fica à vontade. Depois Ruth também queria falar. Feliz, essa tua visão dos historiadores de não ter uma certa certeza, até a semana passada eu estava com ela, né? Porque há uma grande corrente de profundos estudiosos, né? Estudiosos, arqueólogos, né? Teólogos, né? Que mostravam que uma certa ligação muito provável de João Batista com os essênios, né? Mas que não se podia afirmar nada. Existia uma forte tendência, segundo esses estudos, de que João teria pertencido a essa comunidade, mesmo porque não se tinha nenhum dado sobre a infância de João. Todavia, se eu não estiver enganado, vocês podem verificar também, na penúltima live do Divaldo, essa que ele está fazendo agora lá na Mansão do Caminho, ele afirma que João cresceu entre os essênios. Então, para mim, passou a ser uma informação espiritual, sabe? Eu estou apenas colocando isso aqui para o grupo, para que o grupo também investigue. Foi umas 2 lives anteriores, tá certo? Em que ele coloca isso. Ele diz, olha, Jesus não, mas João cresceu entre os essênios, foi educado entre os essênios, né? E isso tem uma série de implicações. Então, a partir do momento, se eu estiver certo no que eu ouvi, né, eu posso ter ouvido errado, mas se eu estiver certo no que eu ouvi, vai mudar uma série de coisas nas nossas concepções. Então, quem puder, olha essa penúltima live dele e me confirma depois se realmente foi isso ou não, ok? Câmbio. Ok. Ruth queria falar, mas a Liz vai falar sobre o assunto. É só para complementar, né? O Chico Xavier, assim dizem, ele referendava muito o trabalho do João Nunes Maia pelo espírito de Miramês. E o Miramês, ele deixa isso muito patente, essa ligação muito tênue. Salvo engano, a Amélia Rodrigues também, né? Agora, eu penso que, assim como o Miramês traz uma visão de que a comunidade dos essênios, assim como todos os movimentos que surgiram alguns anos antes, foram para preparar o ambiente espiritual, mas muito mais pensando na coletividade do que neles em si, do próprio João ou do próprio Jesus. Porque quando a gente... E aí eu vou entrar só nessa outra questão, mas já tentando fechar mesmo, né? Quando a gente pensa na citação dessas comunidades, a gente tem uma ideação assim, mas eles são assim porque tiveram uma formação assim. E eu acho que a figura dos dois transcende muito essas comunidades. Eu vejo muito esses movimentos como um movimento próprio do espiritismo, quando Allan Kardec vem, mas também vem vários espíritos que se agregam a esse movimento no sentido de colaborar, mas isso que a gente sabe, que se Kardec tivesse existido, haveria outro, mas sabemos que talvez não fosse tão quão ou tal Allan Kardec. E aí, pensando em João Batista e Jesus, eu acho que essa grandeza ela aumenta bem mais, né? Mas acredito sim que houve uma ligação, apesar de que a gente não tem evidências definitivas. Mas só para reforçar essa informação do Chico Xavier, né? E que o Miramês traz através do João Nunes Maia essas informações. Muito bom, gente. Ruth, pode falar, querida. Gente, eu trago mais um questionamento a respeito de uma
de uma pesquisa que eu fiz de um livro chamado Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, no Espírita de São Paulo, onde ele, na página 74, no segundo parágrafo, ele diz o seguinte: o batismo que ele administrava, falando de João, né, era precedido da confissão, feita a público e em altas vozes pelo batizando, de suas faltas e pecados, para lhe despertar no íntimo o sentimento da humildade e para o constranger a evitá-las pela vergonha de as ter que confessar publicamente. A prática dessa confissão durou longo tempo. Depois, os que se arvoraram em representantes do Cristo, dela se apossaram e a fizeram cair no desprestígio e na desmoralização que conhecemos, imposta como mandamento pelos que pregam o que não praticam. Ele traz esse dado, e eu queria, como eu não pesquisei mais profundamente, saber dos amigos se tem alguma informação sobre essa prática durante o batismo de João Batista. É mais uma pergunta, né? Porque como eu... Sim, pode falar. Veja só, antes de falar sobre o assunto, só porque eu coincidentemente, Ruth, eu estava falando com o João sobre esse autor, o Luiz Saião, como é o mesmo nome dele? É o Saião, né? Antônio Luiz Saião. Antônio Luiz Saião. Essa obra... Evangélicas. Essa obra do Antônio Luiz Saião, na verdade, é um resumo. Ele é um autor brasileiro, mas é um resumo das ideias que estão presentes na obra de Rustem, que são os 4 evangelhos, né, de Rustem. E essa é uma obra um pouco polêmica, sabe, tanto a de Rustem como a de Saião, porque Saião basicamente reproduz as ideias de Rustem, e algumas ideias de Rustem são bem controversas. Só para a gente olhar com um pouco mais cuidado essas afirmações, não que não seja objeto de análise. Eu acho que a gente deve investigar qualquer obra disponível, mas só para a gente ter um pouco mais cuidado com essas ideias, que ele vai apresentar algumas ideias assim bem contraditórias, inclusive o método, que era até algo que eu ia falar aqui, em relação à nossa postura, em relação a essas informações espirituais, né? O Antônio e a Elis falaram muito bem e trouxeram essas informações espirituais, a contribuição do Miramês, do Divaldo, e é importante a gente fazer o quê? A gente fazer como Kardec fez, né? O que ele fez? Ele comparou, usando o controle universal do ensino dos espíritos, e achou a concordância entre essas mensagens. Se elas forem muito paradoxais, alguma coisa está estranha, né? Se elas se conversarem... Né? Por isso, Ismael, que eu trouxe, que me causou estranheza. Né? É algo que eu, sinceramente... É relativo. Eu precisando tudo que eu tinha, assim, relativo ao capítulo, né? Eu achei esse livro. Eu não conhecia o autor, a única coisa que eu conhecia dele foi que eu visitei em São Paulo uma clínica psiquiátrica que tinha o nome dele e não conhecia ele, né? E aí trouxe a parte e lendo essa parte falando do evangelho, eu achei estranho. Por isso que eu trouxe para o grupo mais como questionamento, não como uma afirmação. Perfeito. Só para terminar, em relação ao autor, por que eu falei dessa questão do controle universal? É porque na obra de Rustem não houve essa preocupação como Kardec teve, né, de analisar, ter vários médiums com várias mensagens e fazer esse comparativo. Não houve essa preocupação muito grande em relação a isso. Então, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado em relação a essa obra de Rustem e a do Saião, muito embora haja muita concordância, muita informação interessante. A gente já
já estudou bastante essa obra em algumas reuniões lá do Paraíba. Diga aí, Elis. Oi, Ismael. É só para continuar sua reflexão, assim como as obras de Rustem, muitas obras relacionadas ao Evangelho, hoje a gente também não faz essa análise, né? E aí trazendo um pouco para a nossa realidade, assim como João Nunes Maia, assim como as obras de Amélia, que outro dia eu também conversava com o João, que é o nosso amigo lá da Paraíba, que os textos dela parecem muito com os apócrifos, às vezes parecem cópias. Então, assim, a gente não tem, ou resquícios, não sei, no meu olhar ficou assim. A gente não tem um estudo aprofundado sobre essas obras, e o Chico é o Chico, né? Mas é interessante essa oportunidade que a gente está tendo com o estudo do Evangelho, porque a gente tem a possibilidade de trazer todas as fontes e comparar. Mesmo sendo, às vezes, uma fonte que é um pouco estranha, ou então o médium tem alguns problemas, né? Não sei. Mas aí é bacana a gente fazer esse controle universal, que era o que você estava falando, que Larissa complementou, né, sobre ver todas as obras como Kardec fazia, e no final a gente fecha a reflexão, e dentro desse controle das contribuições espirituais, tira a informação que ela é universal, porque são várias fontes, em várias épocas, né, e aí eu acho que isso é muito bacana. Perfeito. Mas entrando no testamento, eu particularmente, não sei os amigos, mas eu particularmente não vi essa informação em outros lugares, em fontes históricas ou outros espíritos comentando isso, que João fazia essa prática. E, na verdade, me parece muito mais com o batismo moderno do que o batismo de João naquele período, né? Então, eu vejo dessa forma, mas se algum companheiro achou alguma fonte que eu não tinha encontrado. Ismael, nesse slide que a gente trouxe aí de Champlin, quase que no último parágrafo aqui, a gente lê aqui, ó, a confissão pessoal de pecado era uma novidade em Israel. Era uma prática que realmente forçava, como o Ruth leu aí, viu, Ruth? Eu achei bem legal, porque fazer convidar que o pecador publicasse, dissesse, em bom tom, em voz alta, os seus pecados, era também uma forma de constranger ele, a não cometer novamente. Olha, todo mundo está ouvindo ali o que você disse que fez de errado, fora da lei, né? Então, você voltar a praticar aquilo ali era uma falta dupla, né? Era um pênalti. E aqui, no finalzinho do slide, ele diz aqui que a confissão do pecado é uma novidade em Israel. Quanto a Antônio aqui, o comentário que Antônio fez logo no início do simbolismo do batismo de João, né? A gente também encontra aqui nesse slide, ó. Logo após a segunda parte da negrita, que diz: o simbolismo do seu batismo de João era a purificação dos pecados. A principal ideia simbólica do batismo cristão é a identificação com Cristo. O que Antônio falou, né? Basicamente o que Antônio falou aí, Antônio falou de uma forma mais clara, mais aberta, né? E aí eu acredito sim que, devido até aquelas práticas mesmo, que vinham do farisaísmo, de dizer abertamente que estava abraçando uma nova ideia, uma conversão, uma metanoia, né, estava assumindo uma nova postura, eu acho até normal você ser convidado a publicizar os seus pecados, seus crimes, seus erros, seus aquilo. Mas, enfim, a história é dona de si mesma, e a gente todo dia está lá batendo na porta dela, pedindo uma migalha do conhecimento, né? Então é isso que o Ismael falou aí. A gente tem que ir em busca, tem que ir atrás de pesquisadores, como o Antônio está indo atrás de outros leitores, como o Ruth fez, Israel, que está sempre aí voltado aí para a cultura judaica, né? Está estudando aí profundamente, é lixamento dos conhecimentos. E aí a gente junta esse apanhado de informações, inclusive espirituais, e eu gosto de Amélia Rodrigues. Para mim, as leituras dela, elas trazem aquela realidade, trazem o perfume, o cheiro, as cores daquela região, daquele tempo, em forma de poesia. Então, sou fã número 1 dela. Era isso, gente. No seu slide, Alexandre, também tem uma menção interessante ao dia do arrependimento, dia da expiação. É o Yom Kippur. Eu não sei muito a fundo, mas também
parece que é uma celebração mais moderna, mas tem muita relação com esse entendimento da metanoia, do arrependimento, esse enfrentamento interno, né, esse dia do perdão, como é chamado, né? Mas Até hoje os judeus fazem. O Israel. É interessante que é tudo isso que a gente está vendo um pouco, na verdade, porque a gente está vendo as características dessa daquela sociedade e nossa sociedade, humanidade, né? Que eu falo assim, que é nessa trajetória de caminho de ascensão, vamos dizer assim, demonstrando as nossas características. Porque a gente vai estudar em todas as sociedades esse paralelismo, vamos dizer assim, dessas características de ritualísticas, né? Em questão ao divino, em questão à purificação, porque a gente falando assim, vem muita coisa na cabeça, assim como você falou do Yom Kippur, vem a questão que eu falo lá, da unção mesmo, dos eleitos, né, dos reis, né, a questão com o óleo. Então tem essa característica da necessidade da ritualística como um marco, de marcar, vamos dizer assim, uma trajetória diferente dali para frente, dessa postura íntima, né. A gente sabe que hoje em dia essa postura é muito mais íntima do que externa, mas ainda a necessidade humana ainda, dessas nossas características ainda materializadas, de entender o que é divino ainda, desse movimento em cima das ritualísticas ainda, da necessidade do ritual, que aos poucos a gente vai se desvencilhando. Então, cada questão um pouquinho, então a gente vai ver fragmentos nessa comunidade de Querã, como a gente vai ver em outras comunidades também. E é interessante da ferramenta do NEP, da gente poder fazer essa imersão, esse mergulho em várias outras obras, nem que seja necessário a gente estudar o Bhagavad Gita, para a gente ver algumas características, para a gente estar trazendo e tendo essa conclusão, vamos dizer assim, esse entendimento maior da essência em si, dessa passagem bíblica que a gente está. Porque não adianta a gente se aprofundar na palavra e sim se perder nela e não pegar o que é essencial desse contexto geral, do que é o todo, né? Dentro do que a gente necessita para essa transformação nossa íntima e nossa evolução espiritual. Câmbio. Muito bom, gente, esse papo aí. Bem legal sua dúvida, sua dúvida, Ruth, como deu pra gente falar muita coisa. E a questão da Ruth, só querendo assim, não prolongar também, a questão dela ali essa obra do Saião, é que a chancelada na época, ela foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. Então, quando você procura na internet lá obras correlacionadas a alguma coisa do Evangelho, vai aparecer que ali como obra espírita e está ali pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, a gente acaba, vamos dizer assim, tendo essa confusão. E é até interessante de Ismael chamar a atenção, que eu falo assim, porque a gente pode ver de tudo, né? Porque é o instrumento para a gente ver de tudo. Mas a gente aceitar aquilo como uma obra espírita já passada por esse crivo de razão, apesar que todas as obras têm que passar pelo crivo da nossa razão, vamos dizer, no nosso entendimento, e às vezes não defender aquela obra ali sem saber, vamos dizer assim, as características dela e como ela foi formulada, né? É bem interessante que você levantou assim, Ismael. Câmbio. Verdade, Israel. A gente precisa ter esse cuidado até porque a gente vê, por exemplo, uma obra, muitas vezes o autor fala muito sobre a obra, né? A obra de Chico, ela só é tão importante pela vida também que ele teve. Enfim, é um assunto maravilhoso que nós vamos seguir em frente, mas depois a gente pode até continuar esse papo lá no WhatsApp. Eles pediram para falar. Eles falou aqui no chat, né? Liga aí, Mas Elis. acho que vai se alongar muito nesse assunto, e a gente tem que seguir. Mas sobre a questão da FEB, assim, tem toda a questão histórica, né, do recorte temporal e tal, e também tem muitas obras da FEB que eu vejo que elas, a Israel falou, não foram passadas por um crivo, mas ainda tem muita coisa para a gente mergulhar, sabe? Tem muitas obras que a FEB publicou que tem informações, assim, elas detalhes. Outro dia estava fazendo um estudo sobre Maria de Nazaré, e aí estava procurando informação que um autor falou, e aí de repente achei um livro um pouco estranho, não vou falar o nome, porque, enfim, ó, o pessoal referendava a informação aquilo no critério da universidade.
Tá dando umas travadinhas ali. Precisar estudar. Não jogar assim, não, isso aqui é totalmente. Melhorou? Opa, Fala mais. fala mais pra gente ver se melhorou. Não, Tá, eu acho que é porque eu travando tô aqui no lugar. Tá travando. E agora? Agora tá ouvindo. Melhorou? Agora sim. Aham. Ah, é porque eu tava num local bem distante do roteador. Mas é isso, assim, não vamos excluir essas obras, como a gente já vem falando, né? Mas vamos estudá-las. E outro dia eu estava fazendo pesquisa sobre Maria de Nazaré e encontrei uma notinha lá num livro, e aí um livro até um pouco estranho, mas depois eu comecei a ver que a gente precisa. O nosso exercício é olhar para essas obras com esse olhar de pesquisador que a gente está começando a criar agora, a gente está só engatinhando, né? Era só isso. Muito bom, Elise. Eu gosto de falar que tem um catálogo de referências biográficas de Kardec para se instituir uma biblioteca espírita. É um catálogo pouco conhecido, mas é interessante que ele coloca lá, inclusive, obras que atacam o espiritismo. Interessante, né? Mas vamos em frente. Eu acho que a gente só vai conseguir ver alguns elementos, já estamos chegando. Como a gente começou um pouquinho atrasado, eu peço desculpas. Vamos até às 9 horas, então dá tempo da gente ver, pelo menos, refletir um pouco sobre frutos. Frutos, quem ficou? Foi a Liz, foi? Eu acho que é Alexandre. A foi a Alexandre Eu também, né? peguei. Eu só fiz esse slide, né, porque frutos eu acho que a gente já viu um bocado aí. E mais uma vez comentário de Champlin, mas eu queria focar na palavra aí. Ele diz aqui, ó, em Mateus 3,8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E dignos, no grego, a palavra para dignos é axis, que significa igual, que tem o mesmo peso. Então, o que se está dizendo aqui em Mateus é que o arrependimento, que a conversão, que o batismo tem que produzir um fruto que seja digno, que tenha o mesmo peso do arrependimento. Então, aquela conversão ali tem que realmente trazer para o novo convertido uma nova roupagem do mesmo peso, ou maior, ou equivalente ou maior. Então, ele continua aqui que o arrependimento deve, pois, deve incluir a mudança da natureza. Não bastava somente se arrepender. Era fazer esse segundo momento aí, que o Antônio frisou lá atrás, né? A parte da comunhão com Cristo. Eu me arrependo, vou viver agora na justiça, na lei, seguindo a lei, mas também precisa agora da doçura, de sublimar esse arrependimento, para que ele produza frutos dignos, que têm o mesmo peso do processo pelo qual eu acabei de passar. Né? Então, o fruto está aí, vem da raça também, vem da genealogia, vem de descendência, vem de hereditariedade, fruto, né? Acaba vindo daquela ideia lá de raça. Então, o fruto, também quando o fruto é bom, ele vai produzir boas sementes que vão frutificar, que vão gerar novas árvores, que, enfim, vão dar continuidade àquela conversão anterior. Então, gente, era isso aí, viu? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Alguém quer comentar mais sobre esse elemento dentro do contexto? É uma figura muito utilizada, não só por João Batista, como por Jesus, né? A semente, a árvore, os frutos. Em muitas passagens a gente vai encontrar interpretações diferentes para isso. Mas era até interessante que a gente estava falando sobre um pouco sobre essa questão, até relacionando com o que a gente estava falando das obras espíritas, espiritualistas, psicografadas. Essa questão do fruto também a gente pode refletir em relação a isso, né? Quando Jesus fala do conhecereis a árvore, a qualidade da árvore pelo fruto, né, que ela produz. Então, nesse contexto da passagem de João Batista, né, então, como o Alexandre falou bem, não adianta só a gente construir uma ideia de arrependimento de fachada
sem colocar em prática, né? Sem buscar frutificar essa nossa conduta de mudança, de metanoia, de ressignificação. Acho que é bem por aí que a gente talvez enxergue uma interpretação interessante. É isso mesmo, gente? Concordo. Pode discordar também. Será que dá tempo da gente ver um outro elemento? Que é inclusive o que eu Dá. fiquei, filhos de Abraão. Vai. Dá tempo, 8 minutos. É interessante porque é um trocadilho, um jogo de palavras que João Batista faz com a palavra filhos e pedras, né? É o que a gente chama de aliteração. Ismael, queria Oi, dizer Rodrigo. só. Não, eu queria só, na verdade, um aviso para você e para o pessoal do grupo, que, assim, a gente começou a fazer a sala de papo, a sala de conferência, estudando, e eu tinha esquecido de avisar o seu Francisco, né, que é o presidente da nossa casa, Francisco de Assis. E hoje eu avisei para ele, botei para ele o convite para se ele quisesse entrar na sala. Ele provavelmente não entrou porque está muito atribulado de atividades assim online. A gente está fazendo o AE com sala de conferência, orientação fraterna com sala de conferência, e ele está coordenando essas coisas todas. Só avisar assim para vocês que talvez na próxima semana, na sexta-feira, ele venha entrar em algum momento para conversar com a gente. Que bom, Ruth, que notícia ótima. O Francisco é uma pessoa incrível. Com certeza vai agregar demais ao nosso estudo, com certeza. O Antônio, eu acho que caiu, não foi, gente? Foi. Ele não aparece aqui na minha lista. Que pena, mas olha que eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu ouvi-lo hoje. Foi. Muito bem, sem travamentos. Boa. Todo mundo aqui. Todo mundo, a ferramenta está melhor, mas todo mundo também está se acostumando, as internets estão melhorando, coisa boa, vai cada vez ser melhor. Então, só para terminar o nosso estudo de hoje com esse último elemento, os filhos de Abraão. O que é que fala o versículo? Só para a gente recordar, né? Para ter como contexto. Pois vos digo que dessas pedras Deus pode tirar filhos para Abraão. Então, esse material, inclusive, foi a Liz que compilou, a gente pegou a Liz, copiou, deu Ctrl+C, Ctrl+V aí, obrigado pela sua contribuição. E aí ela colocou o comentário do Kinner, que fala o seguinte: entre os judeus havia o consenso de que eram salvos como povo porque descendiam de Abraão. É justamente isso que acontece na passagem, né? Eles se valem dessa descendência de Abraão para se colocar como as pessoas que não precisavam desse arrependimento, dessa metanoia, né? É porque tu leu a parte mais à frente daqui e começou a ler daqui, que é onde ele fala Abraão primeiro, ó, produzir fruto digno de arrependimento e não comeceis a dizer, nosso pai é Abraão. Somos filhos de Abraão. Pois vos digo que dessas pedras Deus pode tirar filhos para Abraão. Eles utilizavam como vamos dizer assim, desculpa, uma maneira de... É uma coisa que a gente faz até hoje, infelizmente, né? Toninho é filho de não sei quem, é de uma família importante e tal. A gente dá valor ainda, até hoje, a essa questão da descendência. E João está justamente colocando um contraponto aí, que a descendência... Muitas vezes Jesus vai fazer isso também. Que a descendência não importa, não diz nada sobre a natureza de cada espírito, né? Então ele vai dizer o seguinte, que entre os judeus havia o consenso de que eles eram salvos, os eleitos, porque eram um povo que descendia de Abraão, o grande patriarca Abraão. Essas palavras enfatizaram que Deus não precisa... Essas palavras eu acho que de João, né? Enfatizaram que Deus não precisava que Israel cumprisse seu propósito, o primeiro dos povos. A ideia do surgimento de pessoas vindas das pedras aparece na mitologia grega. Olha que interessante.
Há até uma referência no Levítico, eu acho, que foi utilizada até no filme do Moisés, um filme bem moderno aí, dos Ketuvim, que eram seres de pedra, de cultura misturada ali, cultura grega com cultura hebraica. Muito embora a gente saiba que a cultura hebraica pouco se deixava influenciar, mas se influenciava, era inevitável, pela cultura grega, cultura romana, era natural. Então, alguns estudiosos sugeriram que João faz um jogo de palavras em aramaico entre os termos filhos e pedras. E aí Haroldo vai esclarecer. O trocadilho com as palavras filhos, banim, e pedras, abanim. Então, soam parecido, né? E existe um nome para esse trocadilho, que é a aliteração. A, a Bíblia do Peregrino vai falar sobre isso. Cadê? Eu perdi. Mas é basicamente a mesma coisa, só que ela explica que é uma figura de linguagem chamada aliteração. Então, Aqui, ó, assonância. uma assonância. Ele ainda vai acrescentar que Abraão era considerado uma pedreira, segundo Isaías, por dom divino. Até isso tem uma relação com pedra, Abraão e pedra, ele vai colocar essa relação. E Deus pode utilizar outras pedras, em hebraico filhos, e pedras fazem assonância, Banim e Abanim. Mas isso aqui é Lucas, né? Tem também Mateus, um comentário mais claro sobre isso. Aqui, ó. No contexto hebraico, se podia jogar com a literação de filhos e pedras, Banim e Abanim. E aí, Pastorino acrescenta ainda uma outra camada interpretatória, a evolução do princípio espiritual desde o estágio mineral, como pedras, das pedras. Né? O Pastorino sempre vai para esse lado mais transcendental, trazer uma outra camada de interpretação interessante. Mas o que é interessante saber isso? A gente nunca saberia desse joguete se a gente não fosse atrás da assonância no hebraico. E a gente vai ver que Jesus vai fazer isso algumas vezes. A gente precisa ficar atento para perceber essas brincadeirinhas aí também com as palavras que acrescentam uma camada interessante, né? Nesses termos. É como a gente tem alguns ditados populares que também usam a sonoridade para poderem ser mais, pegar mais na mente das pessoas, né? Ficarem mais fáceis de serem transmitidos. Assonância é semelhança ou igualdade de sons em palavras próximas. Ok. Gente, algum comentário, alguma dúvida sobre isso, sobre essa questão? Acho que próxima semana a gente continua com essa questão do fogo, que eles nos trouxe um material bem interessante. Mas sobre essa questão dos filhos de Abraão, dos filhos de pedras, A literação, eu também não sabia, isso já falei assonância e a literação, né? A literação é a repetição de fonemas idênticos ou parecidos no início de várias palavras na mesma frase ou verso. é o que a gente está vendo aqui, né? É. A gente vai perceber que existem várias figuras de linguagem como essa na Bíblia, porque é um texto, né, com características mais poéticas do que de prosa. Em João, Ismael, nessa questão que você está falando desse jogo de palavras ali, eu estava vendo aqui num livreto que eu tenho que fala sobre hebraico, estudo do hebraico, né? Que ele fala curiosidade a respeito do hebraico. E tem uma parte lá que ele fala, a questão que fala poesias baseadas em acrósticos, né? Que é a utilização de acróstica, que é composições poéticas em que as letras iniciais reunidas formam verticalmente uma sequência lógica de letras, uma palavra ou frase. É um artifício muito empregado. Ele dá exemplo lá em Salmos e algumas outras partes da Bíblia. Muito bom, é importante a gente saber disso, identificando esses elementos que existem.
Então, meus amigos, chegamos no nosso horário. Muito bom poder conversar com vocês hoje, falar sobre o Evangelho. A gente continuou conversando, a gente não conseguiu concluir os elementos hoje, mas a gente termina na próxima semana e já vai fazendo junto com os comentários bíblicos. Foi bom que a gente conseguiu ter papos bem interessantes hoje, expandir para outros assuntos que são importantes também, e fica mais gostoso, mais informal, como o Antônio falou, a importância de manter essa informalidade e deixar a gente bem à vontade. Na próxima semana tem parte espiritual? Não, porque nós temos, além de hoje, nós temos mais outras 2 reuniões. Então, a próxima reunião dá para a gente concluir com, até comentei no início a sugestão de sequência, né? A gente terminar esses elementos, ir para os comentários versículo a versículo, e só na outra reunião, daqui a 15 dias, a gente ir para a parte da interpretação moral eu não gosto de, assim, a gente fala no NEP da Paraíba muito, a parte acadêmica e a parte espiritual. Eu tenho deixado essas nomenclaturas um pouco de lado, porque não é muito o que corresponde com o que a gente faz. É mais uma interpretação dos estudiosos, sejam eles acadêmicos ou não, independente de fazer parte da academia ou não, e contribuição espírita não quer dizer que seja dentro da doutrina espírita. Muitas vezes textos espiritualistas a gente utiliza, por exemplo, Holden não era espírita, mas ele fala muito bem com esse nosso contexto espiritualista. Então, não é bem assim, a gente usa para poder facilitar, mas eu prefiro colocar, assim, os comentários versículo a versículo, e depois a interpretação moral da passagem no final, junto com o auxílio do nosso amigo Antônio, que tem muita experiência em fazer esse estudo dos elementos, trazendo para a interpretação moral da passagem. Beleza? Combinado dessa forma? Então, vou pedir para quem quer fazer a prece. Quem está se sentindo inspirado para fazer a prece, com vontade de fazer. Então, eu vou designar. Vou pedir para Ruth fazer hoje. Ruth, seu áudio está ótimo. Está bem melhor do que o das outras reuniões. É porque eu arranjei um microfone. Esse auxílio luxuoso. Que bom. Está ótimo mesmo. Então, meus amigos, irmãos, com a alegria que a gente, nesse momento, leva os nossos pensamentos a Deus e agradece pela oportunidade do encontro. E te pedimos, Senhor, que mantenha a nossa coragem, que alimente a nossa fé, que o teu amor faça-se presente nas nossas atitudes diárias, no nosso cotidiano, e que a tua força e a tua paz fique conosco, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Um abraço grande, meus amigos. Tchau, Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom. Tchauzão. Interromper a gravação.